Meus amados irmãos, eu convido os irmãos, então, a abrirem as vossas Bíblias no Salmo 116, Salmo 116, e também eu ia pedir para os irmãos, após nós fazermos a leitura, que os irmãos deixem as vossas Bíblias abertas neste Salmo, ou o celular, né? Talvez alguém esteja usando o celular, para que nós possamos juntos fazer uma exposição desse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Todos encontraram? Salmo 116? Diz assim a palavra do Senhor: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. Aleluias. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livrastes da morte, livrastes os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Verso 10. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu lhe disse, ninguém merece confiança. Verso 12, que é o verso final e é o cerne da nossa mensagem. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Glória a Deus por esta palavra, meus amados irmãos. Meus queridos, quando nós lemos o livro de Salmos, ou poderíamos dizer de uma forma mais teológica, o Saltério, nós encontramos muitos autores que escreveram os livros. Nós temos Davi, que escreveu em torno de 73 salmos. Nós temos Asaf, que escreveu 12 salmos. Salomão, 2 salmos. Moisés escreveu o Salmo 90. Nós temos os filhos de Corá, que escreveram 11 salmos. Nós temos Etã, que escreveu um único salmo, Salmo 89. E nós temos 50 salmos nas nossas escrituras que são de autores desconhecidos. E o Salmo 116, ele é o salmo de um desses autores desconhecidos, embora nós sabemos que o autor é muito bem conhecido, porque quem escreveu foi o Espírito Santo. Eu creio assim, a palavra de Deus é divinamente inspirada. Então, não importa se nós sabemos o nome do autor do Salmo, o que importa é que foi o Espírito de Deus que escreveu este Salmo. Então, eu estava pensando sobre este Salmo, e eu comecei a pensar em um tema para que nós pudéssemos nos posicionar na mensagem, no cerne da mensagem desta noite. E o tema que eu quero que os irmãos pelo menos guardem, pelo menos o tema dessa mensagem, se assim vocês puderem, é gratidão ao Deus que ouve, livra e sustenta. Aleluias. Gratidão ao Deus que ouve, livra e sustenta. Eu estive pensando, porque nós estamos aí a menos de 10 dias do final do ano,
Então eu comecei a pensar numa palavra de reflexão que pudesse trazer aos nossos corações uma palavra de agradecimento ao nosso Senhor Jesus Cristo por todos os benefícios que Ele tem nos feito e por até aqui Ele ter nos ajudado, aleluias. Talvez alguém pode estar pensando aí, mas eu tenho passado ou estou passando por tantas aflições, tantas dificuldades, tantos problemas, como eu posso ter um coração agradecido a Deus? É fato, meus amados irmãos, que quando nós estamos passando em momentos de dificuldades, momentos de aflições, quando nós estamos passando por angústias, nós muitas vezes nos enfraquecemos das nossas orações de agradecimento a Deus. Fica difícil realmente agradecer a Deus no sofrimento, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que em tudo nós devemos dar graças. Paulo escreve isso em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Nós também sabemos que a palavra nos ensina que a graça de Deus nos basta, porque quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes, porque é na fraqueza nossa que o poder de Deus se aperfeiçoou. Então, meus amados irmãos, eu não sei como cada um de vocês chegaram aqui nesta noite, eu não sei. Eu não sei as aflições, eu não sei as dificuldades, eu não sei os problemas que cada um de vocês tem passado ou está passando em qualquer área que seja da sua vida, seja emocional, física, espiritual, seja com você mesmo, com o filho, com a esposa, com o esposo, eu não sei. Talvez uma enfermidade, qualquer que seja a circunstância, eu quero que você, através dessa palavra de Deus, por meio desse salmo, traga ao seu coração um momento de reconhecimento de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas em meio aos desafios que passamos, ou estamos passando, ou iremos passar. Crendo na sua fidelidade, bondade e misericórdia para conosco. Este é o cerne da mensagem. Eu quero que você saia daqui nesta noite, meu amado irmão, com um coração agradecido a Deus, com um coração cheio de graças a Deus, porque este salmo, ele fala exatamente disso, de louvor e ação de graças a Deus. Este salmo, ele retrata o benefício que o salmista recebeu de Deus em um momento de tristeza, de aflição que dominaram a sua vida. Já no versículo 1, ele inicia dizendo, na sua oração, acompanha aí na sua palavra, ele diz assim, eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor. E eu já me reporto para Jesus, quando lhe perguntaram qual era o maior mandamento. Jesus diz, o maior mandamento é amar o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o maior e mais importante dos mandamentos. O segundo é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39. Então, quando o salmista, ele inicia a sua oração, porque esse salmo é uma oração. É uma oração de louvor, é uma oração de ação de graças. Quando ele inicia a sua oração dizendo, eu amo ao Senhor. Isso demonstra que o seu amor é fruto de uma vida de oração, de intimidade com Deus, confirmada aí na sua Bíblia, na minha Bíblia, no final do versículo, quando ele diz, ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Aleluias. Meus amados irmãos, todos nós sabemos que os salmos são orações de confissão, de adoração, de gratidão, de petição pessoal, de intercessão e súplicas. E o salmista, ele fez a sua súplica. Está aí no seu texto.
E essa palavra súplica é um pedido feito com humildade, aleluia. É um pedido feito com humildade. Ao fazer a sua súplica, o salmista foi ouvido por Deus, porque ele diz no verso 2, ele inclinou os seus ouvidos para mim, aleluias. Ele fez a sua súplica, e ele diz então que Deus inclinou os seus ouvidos para ouvir a sua súplica, meus amados irmãos. Vocês sabem o que é se inclinar? Aqui no texto hebraico, é como se Deus fizesse assim para ouvir o salmista. Deus se inclinou, Deus se abaixou, Deus se curvou para ouvir aquela oração. E Ele está aqui nesta noite para ouvir a sua súplica. Ele está aqui ouvindo a sua súplica. Ele está aqui se curvando para ouvir a sua súplica. Eu não sei o que você tem suplicado, mas eu sei que Deus está aqui para te ouvir. Deus ouve as nossas súplicas, meus irmãos. Irmãos, Deus ouve orações. Ele está aqui nesta noite ouvindo as nossas súplicas, porque o livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Deus continua se inclinando para ouvir as nossas súplicas nesta noite. Eu não sei qual é a sua súplica. Eu não sei o que você tem suplicado a Deus. Mas eu tenho para te dizer que tem um Deus que ouve as nossas súplicas. E Ele se curva para ouvir as nossas súplicas. É muito lindo isso. Deus se inclinando, se abaixando para ouvir as nossas súplicas. Amados irmãos, embora as circunstâncias pareçam ser impossíveis, a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Está lá em Lucas 1:37. Não há nada impossível para Deus. O Salmos 40, verso 1 diz: esperei no Senhor com paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluias. Amados irmãos, a súplica do salmista foi feita em um momento que só o agir de Deus poderia resolver. Essa causa não poderia ser resolvida por meios humanos, naturais. Nós não sabemos com certeza qual era a aflição, se era uma enfermidade, se ele estava cercado pelos inimigos. Nós não podemos afirmar com convicção, com certeza, qual era a causa da sua aflição, da sua tristeza, mas de uma coisa nós temos certeza. Ele entendeu que só uma intervenção divina, só um agir de Deus, só um milagre de Deus poderia livrar a sua vida dos laços da morte que o cercaram e se apoderaram dele. Caindo sobre ele aflição e tristeza, é o que ele diz no verso de número 3. Na oração do salmista, o Seol, que significa sepultura, o mundo dos mortos, estava lhe puxando, e eu ainda lembro de Davi no Salmos 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amados irmãos, seja qual for a aflição e a tristeza que o salmista estava passando, ele buscou o socorro em Deus. Isso fica explícito no verso 4, quando ele diz: então clamei ao Senhor, livra-me, Senhor. Aleluias. Quantos de nós temos clamado? Livra-me, Senhor. Oh, glórias. Ele reconheceu que só esse agir de Deus poderia livrá-lo dessa situação de aflição, de tristeza, de angústia da alma. Os laços da morte estavam lhe puxando para o Seol, para o mundo dos mortos. Então ele clamou a Deus: livra-me, Senhor. Quantos de nós temos clamado a Deus? Livra-me, Senhor. Amados irmãos, o Salmo 50, verso 15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
No Salmos 46, no verso 1, está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Jesus em Mateus 7, 7, ele diz: aquele que pede recebe, o que procura acha, o que bate a porta se abre. Nada além da intervenção divina, da intervenção de Deus poderia ajudá-lo. E infelizmente nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas confiam mais nas suas riquezas, no seu status, no seu poder, na sua fama, no seu dinheiro, e se esquecem de confiar em Deus. É muito provável que todos nós já passamos, ou se ainda não passamos por algumas circunstâncias que nos fará lembrar dessa palavra, nós iremos passar, porque o próprio Jesus disse em João 16, 33, no mundo tereis aflições. E eu quero abrir um parênteses aqui, meus amados irmãos. Tem alguns irmãos aqui que talvez não conhecem, mas eu vou repetir isso para edificação, porque vem a agregar a nossa mensagem desta noite. Em 2012, eu fui diagnosticado com aneurisma cerebral. E eu não vou falar o nome do médico, porque não há necessidade. E para o médico, já não havia mais, para mim, expectativa de vida. Ele chegou a falar isso para mim. Falou para minha esposa que eu tinha uma bomba relógio na minha cabeça. E foi uma palavra que mexeu muito comigo. E eu, naquele momento, dentro de um leito, ou melhor, dentro de um hospital, em um leito de hospital, ele saiu, virou as costas, e eu dobrei os meus joelhos, com soro nos braços, coloquei uma cadeira de visita do lado, dobrei o meu joelho e chorei diante do Senhor. Eu fiz a minha súplica para o Senhor. Por isso que essa palavra, ela mexe muito comigo, porque eu disse para ele: Senhor, eu quero mais um tempo de vida. Eu comecei agora a te servir, Senhor. E Deus ouviu a minha súplica. E eu me lembrei do rei Ezequias, quando o profeta Isaías foi até ele e disse: arruma a tua casa, que você vai morrer. E a palavra de Deus diz que Ezequias virou a cara para a parede e orou a Deus. E Deus disse para Isaías voltar e dizer para ele que ele teria mais 15 anos de vida. Meus amados irmãos, há pouco tempo atrás, vocês lembram que a minha esposa também esteve hospitalizada 22 dias com um diagnóstico de sepse. O médico disse para mim que não teria mais o que fazer. E nós clamamos, e ela está aqui hoje para a glória de Deus. Amados irmãos, eu quero que vocês saiam daqui engrandecendo e louvando o nome do Senhor, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. O irmão Sebastião, há pouco tempo, estava aí com uma situação difícil. E nós oramos e Deus interviu. Hoje ele fez a cirurgia, ou melhor, nem precisou, está aí curado no nosso meio para a glória do Senhor. A irmã Lu, esposa do irmão Vanderlei, nós visitamos ela no hospital. Ela também estava com uma enfermidade e eu creio que já está curada, está aqui em nosso meio. Há um tempo atrás, a irmã Catiane me relatou que ela foi procurar um médico para resolver um determinado problema e o médico constatou um outro problema na coluna cervical dela e ela teve que fazer uma cirurgia às pressas. Livramento de Deus, irmã Catiane. O Senhor é fiel. Ele conhece o nosso coração. O irmão João testemunhou lá no nosso retiro. Joana engasgou com uma banana, ele ficou desesperado. A Bruna suplicando, orando a Deus. E Deus fez um milagre.
Então eu estou aqui nesta noite para engrandecer esse Deus, e eu sei que vocês aqui, cada um de vocês tem um testemunho, cada um de vocês aqui tem um milagre de Deus para contar aqui nesta noite. Eu quero que você saia daqui engrandecendo o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, diz o Salmos 20, verso 7. Irmãos, nós confiamos em Deus, porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Nós não colocamos a nossa esperança no dinheiro, em bens materiais, status social, emprego, mas nós temos uma única segurança verdadeira, que é no nosso Senhor, o nosso Deus. O salmista reconheceu sua limitação e fragilidade diante do que estava passando, porém fez a sua súplica mesmo em meio à aflição e tristeza, e ele diz no verso 6 que quando ele estava sem forças, no final do verso 6, ele diz, quando ele estava sem força, Deus lhe salvou pela sua misericórdia e compaixão, dando-lhe descanso para a sua alma que estava angustiada, abatida até a morte. Deus lhe socorreu. Ele diz no verso 8 que Deus enxugou as lágrimas dos seus olhos. O salmista nos ensina que mesmo em meio à aflição e pânico e quase sem forças, no verso 10 ele diz, eu criei, aleluias. Quantos aqui creem nos milagres de Deus? Amados irmãos, nós pregamos muito, e eu creio que esse é o propósito do Evangelho. Nós pregamos muito sobre a salvação, e esse é o cerne do Evangelho, é a salvação. Mas nós também precisamos pregar sobre os milagres de Deus na nossa vida. Nós precisamos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida, porque Deus ainda continua fazendo milagres em nossos meios. E eu creio nesses milagres, e aqui está um milagre de Deus testemunhado pelo salmista. Ele está nos relatando o que Deus fez na vida dele. Então parece-me que quando tudo estava desfavorável e impossível, Deus mudou as circunstâncias, e nós precisamos crer, confiar, acreditar no agir de Deus em nossas vidas, porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Romanos 1,17, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Amados irmãos, eu me lembro da passagem dos evangelhos quando Jairo foi buscar a ajuda de Jesus. A Bíblia nos relata que ele chegou até Jesus e pediu socorro para sua filha que estava moribunda. E Jesus disse, eu vou lá com você, Jairo. Mas no meio do caminho, multidão, uma mulher do fluxo de sangue, tudo ali impediu que ele chegasse rapidamente. E aí a palavra de Deus diz que os mensageiros chegam até Jairo e diz, não incomode mais o mestre. A sua filha já morreu. Uma palavra que toca o meu coração quando Jesus diz para ele, não temas, somente creia. Quantos aqui creem que Jesus pode ouvir a sua súplica nesta noite, meus amados irmãos? Ele é o Deus que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Jó 42:2 diz isso. E Jó, quando ele teve aquela experiência com Deus, com Jesus Cristo, no verso 5 ele diz, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vai chegar um dia que nós vamos ter que declarar isso. Os meus olhos te veem, Senhor, porque muitas vezes a gente está passando por situações confortáveis, tudo está uma bênção, mas a nossa vida muda de repente, irmãos, e nós não sabemos. Então nós precisamos estarmos firmados em Cristo, crendo que Ele está conosco, porque muitas são as aflições do justo, mas Ele nos livra de todas elas. Quantos creem assim?
E no versículo de número 12, que é o cerne da nossa mensagem, o salmista diz, está aí na sua Bíblia: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Em algumas traduções diz assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Amados irmãos, na época do salmista, ele prometeu que faria votos e sacrifícios a Deus. Está aí no versículo 14 e no versículo 17. Hoje nós não necessitamos mais de votos nem sacrifícios a Deus, porque Jesus Cristo já fez o único e suficiente sacrifício por todos nós, morrendo na cruz, sendo nós ainda pecadores. E o que nós podemos oferecer a Deus nesta noite como um coração agradecido, o que nós podemos elevar a Deus como gratidão por Ele ter nos protegido, nos guardado até aqui nesse momento. E eu estive pensando, nós podemos agradecer a Deus pela vida e pelo sustento, pelas bênçãos e misericórdias. Lamentação 3, verso 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então que nós possamos também agradecer a Deus pela salvação e graça. Paulo escreve em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós também podemos agradecer pela gratidão em meio às lutas, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Nós também podemos sair daqui agradecendo a Deus pela sua fidelidade. Paulo escreve em 2 Timóteo 2,13 que mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nós podemos sair daqui nesta noite agradecendo a Deus pela família e pela nossa comunidade de fé, agradecer a Deus pela tua palavra e pela tua presença, agradecer a Deus porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos, diz Atos 17, 28. Agradecer a Deus porque hoje nós acordamos, agradecer a Deus pelo dom da vida, o maior presente que Deus nos dá. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia, pelas vestes, pelos calçados, por podermos nos alimentar e tomar água, meus irmãos. Neste momento agora tem pessoas que não podem comer nada, tudo que põe na boca não para no estômago. Tem pessoas que não podem tomar um copo de água. Eu conheci uma irmã, ela me relatou o seguinte: Marcos, o meu maior sonho é tomar um copo de água e ir ao banheiro. Irmãos, ela tinha 12 anos que ela fazia hemodiálise. E você pode tomar uma água saborosa, você pode se alimentar, e você e eu temos motivos de glorificar a Deus por todas as coisas, todos os benefícios que Ele tem nos feito, e por até aqui Ele ter nos ajudado. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter uma vida de gratidão a Deus, que os nossos corações permaneçam transbordando de louvor e reconhecimento por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E eu me reporto para o Salmo 103, verso 2, quando ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Meus amados irmãos, essa palavra ela nos ensina a amar a Deus e ter comunhão com Deus. Essa palavra nos ensina a confiar em Deus mesmo em meio às aflições. Ela nos ensina a termos fé. Ela nos ensina que Deus ouve as nossas súplicas e que nada é impossível para Deus. Ela fala de milagre.
Essa palavra nos ensina a ter um coração agradecido em todas as circunstâncias da nossa caminhada terrena. Isso significa gratidão a Deus. E ele diz, em tudo dai graças. Então eu quero que você saia daqui hoje com o coração agradecido, olhando para a sua vida e dizendo, Senhor, o que darei eu por tudo que o Senhor tem me feito, por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? E o Senhor, muito possivelmente, te responderia, me adore em espírito e verdade, louve o meu nome, porque a palavra de Deus diz que tudo quanto há fôlego, louve ao Senhor. Então, meus amados irmãos, pensando nesse nosso ano de 2025, que está muito próximo, eu trouxe essa mensagem de gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Que você saia daqui com o coração agradecido e entendendo que Ele é um Deus que ouve, livra e sustenta a todos nós. E eu quero então terminar fazendo uma oração com cada um dos irmãos e convido vocês a ficarem de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. Te agradecemos por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, pelo trabalho e oportunidade, pelas vestes, pelos calçados, pelas orações respondidas, pelos milagres, pelos livramentos, por sua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos pela graça e salvação. Nós te agradecemos por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Nós te agradecemos pela fé e esperança. Deus e Pai, em nome de Jesus, receba a nossa gratidão como reconhecimento da sua soberania e bondade, e que em tudo nós possamos dar graças a Ti, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Amados irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus, e eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Em nome de Jesus. Obrigado a todos. Deus abençoe.